Se inscreva neste canal, deixe o seu gostei, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Fazendo isto, você estará ajudando no crescimento deste canal. Esse vídeo não é uma forma de ataque a irmãos na plataforma, mas um questionamento sobre como estão as crianças atualmente. Lembro-me que algumas décadas atrás era normal você ver crianças correndo pelas ruas, brincando e até mesmo esquecendo da hora de comer e a mãe gritando pelo nome dos filhos tarde da noite, ou até mesmo na hora de ir ao culto. Hoje, com a tecnologia avançada, tudo mudou. Ao invés das crianças ficarem na rua brincando, agora elas ficam em casa confinadas, com seus aparelhos eletrônicos, videogame, computador e televisão com acesso à internet, e ainda o tão cobiçado smartphone que se tornou um aparelho indispensável em meio às crianças. Lembro-me que era difícil um pai pobre dar ao filho um videogame, ou até mesmo um celular para se comunicar com o filho, já que a tecnologia da época só permitia a comunicação através de ligação, e os pais, mesmo sendo cristãos, não tinham condições de dar esse tipo de aparelho aos filhos. Os crentes mais antigos, como eram pobres, não tinham qualidade de vida e nem acesso a algumas coisas que somente a classe mais alta tinha. Hoje os pais têm poder de compra e o acesso à tecnologia é mais fácil. Assim, qualquer criança pode ter ao menos um smartphone, por mais que seja simples. O que acontece é que tudo mudou. Essa geração vive no mundo digital, ou seja, a criança que nasce hoje já nasce com um smartphone na mão, se assim podemos dizer. E já a geração passada não tinha e não vivia essa era da tecnologia. Por isso existe um conflito da geração passada com essa geração de crianças e jovens. O crente hoje precisa tomar cuidado com os filhos, pois educando no caminho em que devem andar. Os pais vivem uma batalha diária para que os filhos permaneçam na presença de Deus, ainda que não estejam totalmente entregues a Cristo, ou estão ali porque os pais querem que estejam. Há um esforço dos pais para que os filhos não fiquem no mundo correndo perigo. Até certa idade, os pais conseguem dominar os filhos e impor a eles o que devem fazer, ainda que muitos filhos não obedeçam o que os pais ensinam. Poucos são os filhos que permanecem na igreja e realmente querem um compromisso com Deus. Na grande maioria das vezes, os pais que prendem muito os filhos acabam se decepcionando depois, já que os filhos, após se tornar maior de idade, fazem até o que o inimigo duvida. Para que a gente possa compreender o que está acontecendo hoje, precisamos ter em mente o que a Bíblia diz sobre esse mundo. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19. Ora, se o mundo já é do maligno, é óbvio que quase tudo que é inventado pelo homem vem de uma mente diabólica. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Tiago capítulo 3, versículo 15. Vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Já que compreendemos que quase tudo que é feito pelo homem é para a sua própria destruição, por causa do pecado, agora podemos falar sobre o tal famigerado Free Fire. O Free Fire é do diabo? Sim,
podemos considerar que é do diabo, como qualquer outro jogo. Ou podemos dizer que pode nos conduzir ao pecado. Esse seria o argumento correto. O Free Fire, como qualquer jogo, pode nos conduzir ao pecado. Por qual motivo? Porque promove disputas, discórdias, invejas, contendas, ódio, ira, más conversações, entre outros pecados. No futebol é assim, e no Free Fire também vai ser dessa maneira, porque é um jogo, mas basta a cada um ter domínio próprio. O problema é quando uma criança ou adolescente começa a jogar qualquer tipo de jogo, até mesmo o famoso Free Fire, Call of Duty, PUBG, entre outros jogos de smartphone, principalmente. A criança e o adolescente só quer se divertir e esquecem de tudo, ou seja, eles não têm domínio próprio. Por mais que sejam filhos de crentes da sã doutrina. Tem gente que não tem domínio próprio em nada, quanto mais um adolescente ou criança. Ela se torna um escravo do aparelho ou até mesmo do jogo chamado Free Fire, que é o assunto abordado neste vídeo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 aos Coríntios capítulo 6, versículo 12. Se a criança ou o adolescente não tem domínio próprio, o correto é não dar um smartphone à criança ou adolescente. Apesar de que é quase impossível um adolescente não ter smartphone hoje, já que o aparelho se tornou muito popular. Os pais são responsáveis pelos seus filhos, portanto, o menor de idade é controlado pelos pais. Se a criança ou o adolescente pode ter smartphone ou não, fica a critério dos pais. Podemos notar um detalhe que chega a ser grotesco. Os crentes da sã doutrina dizendo que o Free Fire é do diabo porque tem danças e roupas e máscaras demoníacas. E você achou que no jogo eles iriam colocar o que para vender? Roupas da Barbie? Se o jogo é de troca de tiros e estratégia, óbvio que eles iriam colocar para venda roupas, armas e acessórios com imagens de monstros para vender. Essa é a ideia dos criadores do jogo, ganhar dinheiro. Nós não precisamos dizer que o Free Fire é do inimigo só porque tem danças, máscaras, figuras demoníacas. Se analisarmos, muitas coisas nesse mundo não têm aparência de que são demoníacas, mas têm aparência de coisas boas. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, segundo aos Coríntios capítulo 11, versículo 14. Essa polêmica toda entre os cristãos surgiu somente por causa disso. Mas se o jogo não tivesse essas figuras demoníacas, ninguém iria questionar e condenar o jogo. Não sejamos hipócritas. Muitos outros jogos de violência vieram antes do Free Fire e ninguém condenava diretamente. Apenas sempre condenaram por ser jogo. Será que esses irmãos que condenam tanto o Free Fire não têm filhos que jogam esse jogo? E é essa a causa de tanta revolta desses irmãos da sã doutrina? A grande verdade é que uma criança não poderia nem ver um homem comum andar armado ou usando drogas livremente. E isso vemos nas favelas do Rio de Janeiro. A criança que é filho de cristãos, repito, a criança que é filho de crentes da sã doutrina, não deveria jogar jogos, já que seu caráter está sendo formado num lar cristão. Quanto mais viver em um ambiente que acontece o Free Fire da vida real, na favela. E aí, na sua opinião, qual iria cativar
da criança ao adolescente, o Free Fire ou o tráfico de drogas na vida real? Deixe sua opinião nos comentários. Há pastores no YouTube dizendo que a criança pode jogar um joguinho leve, mas não pode jogar Free Fire, porque não é para crianças. Se alguma criança joga jogos violentos, é porque os pais permitiram, por mais que o jogo indique que foi feito para maiores de idade. Mas esses mesmos irmãos costumam dizer que um pouco de fermento leveda toda a massa. Um joguinho para criança não seria um pouco de fermento? Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. Se é jogo, o crente da sã doutrina desequilibrado deve banir qualquer tipo de jogo para o filho ou filha. Não seja hipócrita. Ao pensar que um jogo inofensivo não vai despertar na criança ou adolescente o desejo de jogar um jogo violento mais tarde. Afinal de contas, nem 8 e nem 80, se é jogo não pode deixar a criança jogar. Aqui no Rio de Janeiro tem criança que ainda não jogou Free Fire, mas presencia em cada beco e viela homens fortemente armados e até tiroteios constantes. O pior é que alguns crentes afirmam que o jogo chamado Free Fire, Call of Duty, PUBG, entre outros, vão influenciar a criança a matar. Veja o nível de ignorância e fanatismo que não deixa o crente raciocinar. Essa é uma afirmação simplista e maldosa, já que aqui no Rio de Janeiro não é o que acontece. Está mais fácil o tráfico ganhar as crianças do que um jogo as ganhar para fazer o mal. Os pais cristãos que muitas vezes viveram obrigando os filhos a seguir doutrinas rígidas em sua infância, hoje são pessoas frustradas com os próprios filhos, simplesmente porque não tiveram equilíbrio e sabedoria para os criar. Portanto, o Free Fire e outros jogos de smartphone podem sim conduzir ao pecado, mas nem eu e nem você que serve a Deus vai dar um smartphone ao filho que ainda está crescendo e consumindo informações. Mas repito, é quase impossível uma criança não ter um smartphone para se comunicar com os pais. É um erro gravíssimo hoje os pais achar que estão dominando os filhos, enquanto que na rua as amizades podem estar os influenciando negativamente. Sempre foi e sempre será assim. Os pais que se dizem ser da sã doutrina oprimem os filhos, e na rua os filhos desses irmãos começam a achar que os colegas são seus verdadeiros amigos, já que quando estão juntos, eles têm acesso aos jogos e até outros tipos de coisas erradas. Você que se diz ser da sã doutrina, procure ser amigo dos seus filhos, explique e ensine a eles que não é o momento deles ter smartphone, ou se você é pai e escolheu dar um smartphone ao seu filho ou à sua filha, os controle. Procure saber o que estão acessando ou se estão viciados no Free Fire ou em qualquer outro jogo.